Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ayurveda. Eu estava falando pro pessoal que para mim falar essa palavra já é um desafio. Sim, é difícil mesmo. No começo é difícil. Agora já está mais fácil, mas antes enrolava bastante a É, língua. é porque tu nem tinha escutado, nunca tinha escutado falar, né? Eu tinha escutado quando eu fiz o curso, eu tive uma aula sobre Ayurveda, né? Mas de lá para Ah, que cá, legal. assim, não falo essa palavra toda hora, né? Então, quando eu vou falar ela, eu tenho que pensar um pouquinho para não Pra engasgar. não errar. Bem isso. Então, pessoal, Então a gente tá. vai conversar sobre Ayurveda. Para mim, é um assunto totalmente novo. A especialista é a Carol, que é a terapeuta integrativa que trabalha com essa técnica. Ah, meu Deus, peraí. E ela vai estar passando maiores detalhes, vai estar explicando para a gente o que, que é, para que serve, onde que a gente pode usar, quem pode usar. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas a respeito, vão mandando aí para a gente, ok? Então, Carol, se apresenta aí para o pessoal. Então, meu nome é Caroline, eu sou estudante de Ayurveda, sou terapeuta integrativo, já trabalho com outras técnicas e agora estou adquirindo conhecimento na área da Ayurveda. Eu faço pós-graduação e hoje eu estou fazendo orientação alimentar e de hábitos conforme a Ayurveda. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o Ayurveda. O Ayurveda é uma Isso. ciência milenar indiana, tem mais de 5.000 anos, e ela enxerga o ser humano assim como um todo. Ela não faz separação da pessoa. A pessoa é corpo, é mente e é alma. E aí, tudo que envolve essa pessoa como um todo, o terapeuta Ayurveda pode tratar. Mas como que é essa visão do Ayurveda, né? É difícil a gente entender como assim corpo, mente e alma. É porque ele nos conecta muito com a natureza. O Ayurveda entende que tudo que tem no universo é formado pelos 5 grandes elementos, que é chamado Panchamahabhutas. Como que é? Como chamado? Panchamahabhutas Meu Deus do céu. é porque quer dizer que é os 5 grandes elementos, traduzindo é isso. Só que eles fazem uma Cinco palavra grandes só gigante. elementos. E quais são esses Aí, elementos? esses elementos são água, terra, ar, espaço vazio e fogo. E aí, Espaço conforme vazio, interessante. espaço vazio, porque o espaço vazio é para permitir que tenha passagem de outras coisas, dos outros elementos, né? Entendi. Então, a gente é formado conforme esses 5 grandes elementos. Então, conforme eu entendo que tipo de qual elemento é mais presente em mim, normalmente são 2, né? Que a pessoa tem a maior predominância. E aí, conforme eu entendo isso, eu sei qual é o dosha dela. O dosha é o que todo mundo, que está na boca do povo, né? Que todo mundo fala sobre Ayurveda, fala sobre dosha. Então, o dosha é isso. O dosha é esse entendimento de qual elemento é mais presente em mim. Então, por exemplo, assim, o ar e espaço. Esses 2 elementos, quando são mais presentes em uma pessoa, ela é chamada vata. Ela tem um dosha vata. Quando ela tem o Doshavata. dosha vata. Quando ela tem os elementos fogo e água, ela tem predominância do dosha pitta. Quando ela tem os elementos água e terra, ela tem predominância do dosha kapha. E aí, quando a gente começa a entender as qualidades que esses elementos têm, por exemplo, a água é fluida, a água se adapta, o ar é rápido, é movimento. Então a gente começa a entender essas características na pessoa. Na E aí, pessoa daí. por isso a gente entende qual é o dosha da pessoa, porque a gente começa a fazer várias perguntas para a pessoa quando a gente vai fazer uma consulta ayurvédica, né? Tu Então a gente faz uma começa a análise perguntar para identificar isso. isso, daí eu faço normalmente é um questionário, né? Não a gente acha esses questionários na internet, só que eles não são muito precisos, porque tem várias coisas das quais ali não estão incluídas. Então, a gente precisa ter um olhar bem integral da pessoa. Então, não só o diagnóstico pelo questionário, né? Esse é uma das linhas, mas é bom também tu ver a pessoa, ver a língua da pessoa, ver o aspecto da pele da pessoa.
língua. A Ai, meu Deus, língua. me lembrei do desafio. Tem que me mandar foto da língua. É, não, amanhã vai ter surpresa. Vocês vão ver minha língua amanhã. Aí é por isso que a gente começa a entender a pessoa como um todo. Daí, por exemplo, se a pessoa tem a pele muito seca, ou certas doenças, já que a pessoa já está apresentando, é uma característica de um excesso de um dosha. Então a gente começa a entender de outra perspectiva, nada a ver com a perspectiva da medicina moderna, né? Uhum. Bem diferente mesmo. E que gera bastante curiosidade aí, né? Pra gente saber, né? Qual que a gente é. Hoje eu descobri qual é o meu, né? Descobriu que é o teu Hoje eu descobri que o meu é pita, né? pita. Eu sou pita. Às vezes eu dou uns piti. É isso que é característica de pita. Pois é. Todos podem usar essa. Isso é uma terapia? Antes da gente entrar, isso é uma terapia? O que ela vem a ser exatamente, Carol? Hoje ela é considerada uma PIC, né? PIC, acho que é PIC. Que é uma terapia complementar do SUS, né? Então ela é uma terapia complementar já, mas não são todas as cidades que possuem SUS, né? isso, mas não são todas as cidades que possuem ela como uma alternativa de utilização, né, pelo SUS. Que eu sei, em Joinville não tem. Sim. E aí, mas ela é uma terapia integrativa. E complementar, né? Uhum. Até mesmo porque ela não é uma terapia muito conhecida, né? Não, nem um pouco, né? Eu tinha ouvido falar dela mesmo só no curso, quando eu fiz o curso, e depois disso não tinha mais ouvido falar, né? Então ela é bem pouco conhecida no caso. Sim. E todo mundo pode usar essa terapia? Pode usufruir dela, dos benefícios dela? Ou tem alguma restrição? Não, sim, todo mundo pode usufruir da terapia da Ayurveda. É claro que algumas especificações, né? Uma ou outra coisa, porque o legal da Ayurveda também é que ele vê a pessoa como um ser individual, né? Então, nunca uma terapia vai ser igual para duas pessoas. Uhum. Então, por exemplo, um tipo de erva que eu uso para uma pessoa não é o mesmo tipo de erva que eu uso para outra. Um tipo de olhação não é o mesmo tipo de olhação que é para outra pessoa. Mesmo que elas tenham o mesmo dosha. Uhum. Mas dá para usar essa base para o começo. Sim, base do começo já. Começo. Uhum. Sim, pro começo dá para usar essa base para se conhecer também. Às vezes, nesses testes de internet, a pessoa acha que é uma coisa, daí começa a se alimentar conforme aquilo, começa a se conhecer, começa a reparar em coisas que ela não reparava antes. Por exemplo, nesses questionários, às vezes te perguntam coisas que tu nunca parou para pensar, nossa, será que eu sinto mais frio que as outras pessoas? Eu sinto mais calor que as outras pessoas? Eu me irrito com facilidade? Então, é uma coisa que eu não... a gente não costuma prestar atenção, né? Essa falta de presença, às vezes, daí... Geralmente não se atenta a isso mesmo. Hoje, quando eu fui responder o meu questionário, que daí tinha inclusive essa pergunta do se é muito friorenta ou não, eu tive que parar para pensar, né? Para lembrar se geralmente eu era friorenta ou não. Mas sim. Nem um pouco. Mas eu já fui. Eu já fui friorenta. Agora eu não sou mais. Tem alguma explicação para isso? Tem. Pode ser um desequilíbrio. Pode ser antes tu tinha um desequilíbrio ou agora tu tem um desequilíbrio, entende? Ah, meu Deus. Não, eu acho que a probabilidade era que antes eu era bem desequilibrada. Ah, pode ser. É que, assim, quanto mais a gente tem esses doshas e normalmente a gente nasce, né, com um dosha, e esse dosha vem da constituição dos nossos pais, do momento da concepção, de várias coisas, da preparação, de tudo isso conta para o dosha, que é a nossa prakriti, chama, que é a nossa natureza. Essa palavra significa natureza. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai vivendo, entra na vida moderna, maluca, aí várias coisas vão nos desequilibrando, nos tirando dessa nossa natureza. Então, quanto mais perto a gente fica dessa nossa natureza de nascimento,
mais equilibrado a gente é. Só que se a gente começa a sair desse rumo, daí os desequilíbrios podem começar a apresentar sinais que às vezes tu procura um médico moderno e não é nada. Mas no Ayurveda tu já começa a ver como o passo inicial da formação da doença. Uhum. Faz todo sentido, né? Porque geralmente a gente vai crescendo, a gente vai mudando totalmente, né? Ó, o pensamento, mudando os hábitos, mudando. Totalmente, fica Sim. totalmente desequilibrado. Mas faz parte, né? Faz parte do evoluir, né? Faz parte. E foi daqui 15 dias atrás eu fiz uma live sobre as pindas e ela falou que ela tocou nas pindas de Ayurveda também. Daí eu aproveito e te pergunto quais são esses ramos aí de atuação, porque daí eu escutei lá que tem pindas também, agora tu vai me falar de alimentação, então tem vários ramos que dá para usar a Ayurveda? Sim. Basicamente é alimentação, hábitos saudáveis de vida e terapias corporais. Essas terapias corporais, daí entra a pinda, entra a oleação, entra várias técnicas que trabalham com esses elementos que eu expliquei para vocês dos doshas, só que acrescentando na pessoa de certas formas, sabe? Às vezes é uma erva, às vezes é um óleo que vai no corpo para fazer uma hidratação em alguma parte específica do corpo, como por exemplo tem o Shirobasti, que é um negócio que coloca na cabeça e coloca óleo em cima da cabeça. O óleo tem propriedade untuosa, pesada, então quando tu tá com os pensamentos com muito ar, aí tu faz essa terapia de óleo, que é para os teus pensamentos irem baixando, não ficarem tão rápidos, tão avoados, entendeu? Essa é uma, né? Né? Falou quando é muito ar que tá na cabeça. Que muito ar. Deixa a pessoa ansiosa também, às vezes. Tem mais de um tipo de ansiedade, né? Mas tem a ansiedade, assim, de muito avoado, querer fazer tudo ao mesmo tempo, normalmente é o vata que tá agravado. Uhum. Deixa eu te perguntar nessa questão aí, porque a gente tem a predominância de 2, né? Mas a gente tem os 5. Tem os 5. Ou a gente vai ter só os 2? Tem os 5, Não, tem né? os 5. Uhum. Mas só que daí tu tem mais de um do que de outro. Entendi. Tá. Porque daí agora me deu um nozinho aqui na cabeça. E tem até pessoas que são... que tem mais elementos ao mesmo tempo, sabe? Normalmente são 2. E daí formam E normalmente esses 2 elementos vão formar um dosha. E normalmente a gente é formado predominantemente por um dosha, o primeiro, e o segundo é um outro que não é tão predominante, mas também é mais presente. E tem gente que é os 3, que é tipo a perfeição considerada pelo Ayurveda, assim, a pessoa que quase não desequilibra, porque se ela nasceu com os 3, é muito maravilhoso, porque para ela desequilibrar, ela vai estar sempre próxima da prakriti dela. Eu já estava aqui pensando que quanto mais desequilibrado estava. Não, é até melhor. Quanto mais tiver o mesmo nível deles, é melhor. Entendi, legal. E tu trabalha exatamente com qual desses segmentos, Carol? Hoje eu estou trabalhando com alimentação e orientação de hábitos saudáveis. As terapias corporais ainda não. Agora fala um pouquinho então de como é a alimentação da Ayurveda. Então, a alimentação Ayurveda. Tua cara. Depois eu vou falar um pouquinho. Eu não comecei ainda, eu só vi o cardápio, gente. Eu ainda não comecei a comer realmente. Eu só vi o cardápio. Então, assim, eu achava que a alimentação segundo a Ayurveda era super de boa, assim, normal. É porque a gente está acostumado a inserir muito industrializado, né? Eu acho que esse é o problema. Quando a gente está acostumado já com isso, daí quando eu mudei os meus hábitos, não faz tanto tempo assim também, mudei os meus hábitos e comecei a consumir mais coisas naturais. Aí hoje eu já acho estranho quando come muito industrializado. Eu sinto que as minhas compras e o meu mês foi legal, que eu comi bem. Quanto menos lixo eu gero, quanto menos lixo reciclável eu gero.
Daí tem meses que, meu, ai, deu um volume tanto de lixo reciclável. Daí eu penso, nossa, eu comprei muito industrializado, né? Porque tudo que é industrializado vem nas embalagens. Tirando os orgânicos que Aham, ainda vem em embalagem também, às vezes, né? Às vezes vem em aham. bandejinha, essas coisas assim, né? Mas tirando isso, daí eu tento mensurar pela quantidade de lixo reciclável que eu tô gerando, sabe? Então eu acho Uhum. que quanto mais natural possível, menos lixo reciclável eu vou gerar. Também, né? Vai É, ajudar nesse sentido aí também, né? Então, é. eu já fui adepta das comidas de caixinha. Gente do céu, tinha estoque. Estoque. Por quê? Porque, né, hoje até botei uma história a respeito disso, eu não gosto de cozinhar. Não é minha praia, não pretendo desenvolver essa habilidade, então para mim, comida de caixinha era a coisa mais mais Prática, né? prática que eu tinha. E sim, eu só comia coisa pronta, industrializada, que jogava no micro-ondas e pronto. Uhum. Faz um tempo já, né? Desde quando eu comecei o caminho do autoconhecimento que eu mudei esse hábito. Hoje eu já como ainda industrializado, mas nossa, muito pouco comparado ao que eu comia antigamente. Mas o que eu percebi do cardápio que é para mim ali no caso foi eu ter que diversificar, porque eu sou muito sempre das mesmas coisas, sabe? Tem Uhum. várias coisas ali que eu provei uma vez e não gostei e essa vai ser a minha maior dificuldade, diversificar ali as questões. O cardápio. Sim. É porque a gente Uhum. acostuma com uma coisa que a gente gosta e aí não quer mais mudar, né? A gente quer ficar naquilo ali que deu certo, que tá bom, Aham. é. Bem isso mesmo. Mas assim, E ó, a essa vai ser um gente. desafio. Aí a gente tem que pensar, quando a gente for se alimentar, sempre que aquilo que a gente está nos alimentando, que a gente está consumindo, são células, por exemplo, né? Animal, vegetal. Então a gente vai inserir essas células no nosso corpo, que tem as coisas ideais para formar as nossas células. Então pensa Uhum. que se eu estou consumindo industrializado, que essas células são contaminadas com coisas químicas, com agrotóxico às vezes, todas essas coisas vão fazer parte de mim. Então, na minha Uhum. formação, eu tenho que pensar isso sempre, tentar ser o mais natural possível. Não é porque, porque eu quero ter um corpo maravilhoso, porque eu quero isso e aquilo, mas é porque eu tenho que pensar que isso vai me formar, né? E aí Saúde, eu né? posso ter uma vida mais longa com relação a isso, né? Posso ser mais jovem até mais quando Sim, ficar mais sim. velha, né? É uma questão de saúde, né? Isso. E eu vejo essa questão também que vem da minha história, né? Da minha infância, essas coisas. A gente nunca teve muito hábito de mudar muito verdura, fruta. O meu pai, ele gostava muito de verdura. Ele sempre trazia, quando ele era vivo, nunca faltava salada em casa. Sempre tinha. Mas eu realmente não consegui pegar esse hábito. Matinho, eu digo matinho, né? Que são os verdinhos lá. Jesus do céu, eu gosto de alface. Os Gosto de outros, alface? gosto de alface. Eu já não gosto de alface. A cara da Carol. Todos os outros matinhos, para mim, é dificuldade tremenda. Vou pedir pro Edson fazer uma hipnose comigo para eu ver tudo como alface. Isso, olha. Mas sabe que a Ayurveda diz que o que a gente se alimenta tem que ser prazeroso, porque os nossos sentimentos têm muita influência sobre o nosso processo de digestão, né? A Ayurveda é muito mais do que isso que eu tô falando, né? Me fala muito sobre digestão. E a digestão é muito prejudicada quando tem algum sentimento que não é bom naquele momento de comer, sabe? Então, assim é também Uhum. quando tu tá comendo e tem algum conflito. O ideal é tu não comer. Aquela cena de filme que a pessoa fica brava, levanta, perder a fome. É o ideal mesmo, não comer quando tá bravo. Uhum. Sim, sim. Porque todos esses sentimentos influenciam na nossa digestão. Imagino, imagino. Que mais, Carol? Que tu acha que é importante falar aí sobre essa terapia que é tão nova, né? Que a gente conhece tão pouco e estamos aí para conhecer esse desafio que a gente está fazendo é justamente para conhecer um pouco mais, divulgar um pouco mais do trabalho com essa terapia, dessa alimentação que eu prezo, apesar de não ter muito hábito de comer, mas eu sempre que posso
procuro comer o melhor possível. A minha mãe faz a minha comida. Gratidão, mãe imensa! Daí ela sempre faz uma saladinha, ela sempre coloca alguma coisa. E então a gente faz o possível para sempre, né? Tá ali comendo da melhor maneira possível. Industrializado eu ainda como bem menos do que, né? Mas agora nos próximos 30 dias eu não vou mais comer, né? Porque a Carol me proibiu. Não, mas lembra que eu falei que a gente pode abrir uma exceção num dia que é uma confraternização, né? Ou no Natal, vou deixar de comer alguma coisa. Ai, que bom! Ó, tem alguém perguntando aqui, Flávia, qual alimento que acelera o metabolismo? Então, o Ayurveda não... Ah, meu Deus, ficou lá em cima, ó. Tem um monte de mensagem, eu nem tinha visto essas, ó. A Flávia tá querendo saber, porque a Flávia é do natural. Tira todas as dúvidas dela aí. A Flávia tá perguntando sobre colágeno e metabolismo. Sobre o colágeno e metabolismo, o Ayurveda não vê assim, dessa forma, como a medicina moderna. Então, o metabolismo, nesse caso, seria o nosso Agni, que é o nosso fogo. Então, seria ingerir alimentos que aumentem o nosso fogo para melhorar esse nosso metabolismo. Esse fogo que eu digo é como se fosse o processo digestivo. Só que esse processo digestivo não acontece só no estômago. Esse processo digestivo acontece até dentro da célula. Qualquer transformação que tu pensar que acontece no teu corpo é fogo. Então, o que eu acho que é bom para aumentar o metabolismo são coisas que aumentem o pita no teu organismo. E como que funciona, né? Aumentar ou diminuir esses doshas dentro do organismo. Isso tem relação com os sabores. Na Ayurveda não acontece assim de você aumentar de outra forma, digamos assim, de alimentação moderna. O negócio é que você tem que consumir os alimentos conforme os sabores. Porque cada sabor é constituído, voltando lá naqueles elementos, 5 grandes elementos, cada sabor é constituído de certos elementos. Então, por exemplo, vou pegar o sabor doce. O sabor doce é constituído de terra e água. É meio difícil de visualizar, né? Terra e água, mas pensando no sabor tu consegue visualizar. Então, se eu comer uma coisa que é naturalmente doce, uma fruta doce, eu aumento terra e água. Se eu comer alguma coisa com mel, eu aumento terra e água. Então, conforme esses sabores que eu acabo prescrevendo a dieta. Então, eu penso assim, uma pessoa que tem excesso de pita, eu não vou colocar o elemento fogo, não vou colocar em excesso esse elemento fogo, porque vai ter, né? É bom que ela tenha, mas não em excesso. Então, eu vou tentar diminuir. Uma pessoa pita, que tem um metabolismo já rápido, normalmente tem muita fome. Então, já respondendo a pergunta da Flávia, como aumentar o metabolismo, é utilizar esses alimentos que aumentem fogo. Um exemplo, sal. Sal é um que aumenta fogo, só que a gente tem que cuidar porque daí tem as doenças que são relacionadas ao sal. Então, tem as pimentas, que são muito legais. Gengibre, que são muito legais. Então, a pessoa que tem esse fogo baixo, é legal fazer esse consumo. Só que, nem sempre porque eu acho que eu tô com o meu metabolismo ruim, é que o meu fogo está baixo. Isso pode ser que no Ayurveda a gente chama de ama. Ama é toxina. Então, esse processo que você tem toxina no corpo também pode te mascarar, você achar que o seu fogo é baixo. Eu tava com esse processo, quando eu conheci o Ayurveda, eu tava com esse processo de achar que eu tava com o metabolismo lá embaixo. Mas não é. E eu achava que, inclusive, que eu era Kapha, porque o Kapha tem um metabolismo mais lento. E aí, quando eu comecei a fazer o processo de limpeza para tirar essas toxinas do meu corpo, eu percebi que meu fogo é muito alto. Então, eu tenho até problemas estomacais de tanto fogo que eu tenho. Eu tenho que cuidar com excesso de pimenta, excesso de gengibre, alho. E tudo isso são alimentos que vão aumentar esse teu metabolismo, né? No caso, falando de medicina moderna. Pois é, e até falar essa isso mesmo, com ali, pimenta. Porque eu também sou fogo, né? Uhum. Né? E adora pimenta. E adoro pimenta. E o meu metabolismo, ele não é
Ele é bem devagar, meu meu metabolismo. Então, ou pode Então, ser influência de ama, né, dessas toxinas, ou pode ser também influência do teu segundo dosha. E daí que entra todo o negócio, né? Porque quando a gente começa a analisar inicialmente, aí a gente fala, eu sou pita. Tu é pita, mas é seguido de uma outra coisa. E às vezes, tu não é só essas características iniciais de pita. Tu é as características de pita, mas certos aspectos tu é de kapha, por exemplo. Então, o kapha tem o metabolismo mais lento, mas aí tu pegou o calor. Aí tu pensa assim, nossa, mas eu sou uma pessoa que sente calor, sou pita, mas meu metabolismo é horrível. Meu metabolismo é horrível porque eu tenho também a influência do kapha em mim. Então, é bem complexo, assim, não é um negócio, é pita e pronto, acabou, entendeu? E aí, pois é. e aí é legal porque quando a gente começa a conhecer, a gente começa a sentir quando tem um mais do que o outro, daí a gente começa a conseguir se reequilibrar até sozinho. Não precisa nem ir mais num terapeuta. Opa, nossa, hoje eu não tô legal, acordei distendida, nossa, não tô legal. Então, tô com vata meio alto, tô meio ansiosa, com vata alto, então vou comer um negócio mais untuoso, vou comer dos sabores que são contrários ao vata, vou comer mais do sabor doce, que tem terra e água, já que o vata é ar e espaço. E aí a gente começa nesse jogo Daí de já virou elementos. um autoconhecimento, né? Já sabe, Isso, já trabalha de acordo com aquilo que já conseguiu identificar. Gente, passou um sim. monte de pergunta aqui que eu não vi, mas eu acho que o Jaime pediu para falar um pouquinho de cada dosha. Mas é E importante. A Alessandra está falando da comida, das marmitinhas que você está fazendo, né? E para falar um pouquinho sobre o aquecimento, preferência sem micro-ondas. De E preferência sem depois, micro-ondas. o Jaime também está perguntando se é importante entender primeiro os doshas para decidir se é bom ou não aumentar o fogo. Isso, é Eu acho que importante. Que nem eu falei aqui, porque às vezes não é o teu fogo que tá ruim, entende? Daí tu pode até agravar mais ainda um processo de pita aumentado, porque tu acha que o teu fogo tá baixo, porque o teu metabolismo não é devagar, mas pode ser outra coisa, ou pode ser influência do teu segundo dosha. Então é bem importante passar por essa avaliação ayurvédica para ver qual que é o teu dosha mesmo. E aí, conforme tu conhece teu dosha, se tu tem toxina, tu vai fazer um processo de limpeza de toxinas. Aí, às vezes, algumas terapias corporais vão te ajudar também nesse processo. Mas mudando hábitos e alimentação, tu quase consegue se reequilibrar. E aí, digamos assim, as terapias corporais é o plus, sabe? Porque quando a tua alimentação é boa, tu não precisa de medicina moderna tão rápido para te ajudar, sabe? Gente, se passou alguma pergunta aí que a gente pulou, por favor, faz de novo, porque tinha travado aqui as minhas coisinhas de pergunta e eu não sei se eu vi todas, tá? Qualquer coisa, mandei de novo. Fala um pouquinho então de cada um. De cada um dos doshas? Dá algumas características de cada um deles ali. Sim, tá. O vata, ele normalmente, características assim de comportamento, ele é avoado. Ele normalmente tem secura corporal. Tem tipo pele seca ou cabelo seco. Mas como eu falei, não é regra, né? Tô falando assim do vata sozinho. Tem pele seca, cabelo seco. Problemas de articulação. Isso pode ser já início de um agravamento de vata que está começando a gerar doença. O que mais? Ele normalmente, um vata de natureza, né? Tem o corpo esguio, tem os ossos pequenos. Sabe aquela pessoa assim que é magra de ruim e não engorda? É tipo isso, só que nem sempre a pessoa que é gordinha não tá com vata gravado. Pode estar com vata gravado, porque tem outras coisas que influenciam. Mas vamos ver o pita. O pita, como eu falei, né, é fogo. Então o pita é mais explosivo, tem mais raiva, ele julga mais, ele é mais... Deixa eu ver. Ele pode ter problemas, quando é agravado, né, pode ter problemas estomacais, como eu falei. Por causa do excesso de fogo, então tem excesso de ácido. Queima. E a sensação é de quê? De queimar. Então é muito legal que daí a gente começa a perceber. Esse eu posso dizer, porque eu sinto. Sente coisas do estômago aí, viu? Aham.
E eu sou pita, né? Agora eu já sei. Agora tu tá. Ah, tá. A Alexandra perguntou sobre o aquecimento das marmitas. Qualquer temperatura, comida crua. Não. O aquecimento, o ideal do alimento é ser consumido morno, porque o Ayurveda entende que o processo digestivo é fogo. Então, quando tu come um alimento de gelado, tipo, vou comer um sorvete, vou comer um picolé, isso é um negócio que atrapalha muito o teu fogo. Então, eu terminei de almoçar e vou chupar um picolé. Péssimo. A Ayurveda não recomenda fazer isso, porque todo o teu fogo está trabalhando para digerir aquela comida e você vai ou toma água gelada, ou um suco gelado, um refrigerante gelado. Acaba com o teu fogo. Então, o teu organismo vai sofrer mais um pouco para processar aquele alimento. Então, o ideal da comida é ser morna. Nem muito quente, né? Que vai te queimar, mas uma temperatura que é morninha, gostosa, não vai queimar a boca, mas vai já colaborar com o processo digestivo. E já aproveitando o gancho para falar sobre comida crua, que ela falou ali também. A comida crua normalmente é recomendada só para a pessoa pita, porque a pessoa pita já tem um fogo muito bom, né? Então ela come cru, beleza, o organismo dela dá jeito de digerir aquilo. Agora, uma pessoa que tem uma digestão não muito boa, o vata, ele tem uma digestão variável. Às vezes ele tem uma digestão boa e às vezes é ruim, às vezes ele dá indigestão. Então já não é legal. O kapha tem a digestão muito baixa. Se ele fizer isso, vai ser horrível. Comer comida crua para kapha é péssimo. Uhum. Então o ideal é sempre tu tentar consumir verduras cozidas que cabem para todos. Mas se tu tem o excesso de pita, e aí foi diagnosticado com isso, daí é autorizado, né, permitido, é melhor, digamos assim, comer os alimentos crus. Mas é sempre melhor, eu sempre tento comer alimento cozido. Uhum. Tu não falou de um doce. De um dosha, né? Tá, o vata eu falei, o pita eu parei no estômago, né? Daí a gente entrou no... o pita, eu falei do estômago. O pita sente muito calor, porque como ele é fogo, né? É aquela pessoa que é calorenta. Tem que estar com o ar-condicionado ligado, sabe? Essa pessoa é a pita. E o kapha é o mais lento. O kapha é terra e água. Então, o kapha é o mais lento, preguiçoso, sabe? É uma pessoa que tem propensão a desenvolver depressão, tem que cuidar muito com isso, sabe? Para não deixar esse kapha em excesso e gerar uma depressão, que é uma pessoa já que é mais lenta, mais devagar. É uma pessoa de comportamento muito legal, uma pessoa super paz e amor, assim, em equilíbrio, né? É uma pessoa super do bem, assim, é uma pessoa que não se irrita com facilidade, sabe? Mas também tem propensão a ganhar peso, porque essa lentidão é também no metabolismo dela, né? Então ela acaba ficando com o metabolismo mais lento, então ela pode ter excesso de gordura. Tem também características físicas, né? Ela pode ter excesso de gordura também na pele, tipo oleosidade de cabelo, oleosidade de pele. Tem várias coisas. Tem também características físicas que revelam um pouco do dosha, mas aí é muito... Fala um pouco, né? Pelo jeito é bem amplo isso aí das características, né? Bem Sim. amplo e variado também, né? Sim. Então é bem pessoal mesmo, pelo que tu tá falando, né? E é difícil o diagnóstico também, porque o diagnóstico são vários ramos para tu determinar o diagnóstico. Tem diagnóstico de língua, diagnóstico de fezes, diagnóstico de urina, diagnóstico de aspecto físico dos olhos, tem diagnóstico até de pulso. Esse não é uma coisa que a gente pratica, mas a gente aprende a teoria, né? Que é quando tu coloca os dedos no pulso do paciente, dependendo de qual dedo que tu sente o pulso e dependendo do jeito que tu sente o pulso dele, tu sabe mais ou menos qual é o dosha, sabe? Mas isso é um negócio assim que tu tem que estudar com os gurus na Índia pra entender, né? Não é assim, eu aprendi ali no curso e vou fazer, né? Aí, que nem diz o meu professor, tu tem que pegar pra ter histórico. Às vezes tu pega lá do paciente, senti assim, mas levando em consideração todo o meu outro diagnóstico, ele é tal coisa. Mas eu senti de tal jeito. Daí tu começa a fazer um histórico de como esse pulso dos pacientes que tem esse perfil. Legal. Bem interessante mesmo. Senhor.
Muita informação, né? Muita informação. Eu já tinha ficado, só de ver ali a minha, né? Já tinha ficado meio apavorada agora. Muita coisa, muita coisa. Uhum. Alguma pergunta mais, pessoal? Esquecemos de alguma? Ah, o Jaime falou que não é bom comer sobremesa, então. Não, não é bom comer sobremesa. Mesmo se ela Porque for na o, temperatura ambiente? Se ela não mesmo se for. ela for na temperatura ambiente, porque o processo digestivo também é atrapalhado porque assim, não é só o sabor que tu consome. Existe o sabor pós-digestivo. Quando tu come, daí o sabor pós-digestivo tem que ser um certo sabor. Se tu consome o sabor doce depois de comer, ele atrapalha na digestão. E por que a gente sente tanta necessidade de docinho depois do almoço? Boa pergunta. Não era pra sentir. Às vezes A pode ser gente. hábito, às vezes pode ser algum desequilíbrio mesmo, né? Pode ser um desequilíbrio também. Aham. E Eu olha tive que eu lendo que não. pode ser até processo inflamatório quando tu tem muita vontade de comer doce. Uhum. Eu não tenho problema com o doce em si, mas depois do almoço me dá vontade de comer doce. Dá vontade de comer um docinho. O Dá. que eu sugiro é assim, E eu tomo um café quando... doce. Pois E é, eu tomo não, café doce. Quente. Ai, gente. senhor. Não, mas vale tu tomar o café amargo depois do almoço. Eu tomo um café bem docinho e quente. Ai, senhor. Tá Meu tudo Deus. errado, tá tudo errado. Mas assim, é uma coisa que eu deixo aqui então para finalizar, né? E falando sobre esse reequilíbrio e tudo, não fazer o perfeito nosso inimigo, sabe? Não fazer um problema começar. Eu acho que é bom sempre a gente tentar. Por exemplo, assim, poxa, isso aqui é uma coisa que eu não gosto. Então, não come aquela coisa, mas acha uma alternativa diferente para aquela coisa. Eu vou dar um exemplo meu. O meu prato predileto é pizza. Eu amo pizza. E aí, pô, vou parar de comer pizza? Não, eu não vou parar de comer pizza. Só que agora eu achei uma alternativa diferente para comer pizza. Eu e meu marido, normalmente, a gente faz a massa da nossa pizza. Às vezes a gente coloca uma farinha integral, algum tipo de semente. A gente produz, a gente pega o nosso produto orgânico, por exemplo, eu vou pegar um tomate. A gente faz o nosso molho de tomate. Claro, demora milhões de vezes mais, né, do que tu pedir uma pizza. Mas eu digo assim, que se é uma exceção, não é todo dia, é uma maneira de tu tentar não deixar de comer aquela coisa. Eu acho que a gente tem muito desse negócio de ter memória afetiva com a comida, né? Então é muito legal que a gente tente comer ainda aquelas coisas que a gente gosta, mas de uma maneira diferente, sabe? Dar um outro significado para aquilo e não deixar de comer, claro. Uhum. Tu tá fazendo pizza também já para vender? Ainda não, mas estou pensando. Porque seria uma boa opção. Porque, Né? olha, eu fazer a massa, eu fazer o molho. Eu vou desistir de comer pizza, vai ser mais fácil. Tu já não faz a marmita, né? Imagina Já vai, a olha, pizza. meu Deus, vai ser uma sofrência para fazer a marmita. Imagina fazer uma pizza, senhor, não. É verdade. Mas esse Mas é o é recado que igual. eu deixo, então. Mas fica aí a ideia, tá? Uhum. Não, Faz eu já pizza tava para pensando vender isso. também. Ó, tem mais uma pergunta ali do. Tem perguntas aqui. Tem Tauri relação com o tem prazer, a relação com satisfação de comer. prazer? Sim, com certeza. Tá Tem. totalmente É porque nem ligado ao aquele. prazer, né? Sim, com certeza. E essa satisfação tem muita relação também com a nossa digestão, como eu já tinha falado, né? Então, às vezes, a gente percebe que a pessoa, pô, eu faço a dieta tudo certinho, eu como o que a nutricionista passou e não tô emagrecendo. Tem também relação com o sentimento que a gente está colocando nisso, né? Ou o alimento que, falando de outra linha já, né, mas que tem a ver também, a energia que está naquele alimento, né? Por exemplo, às vezes eu fui num lugar que a preparação não é boa, o lugar não é bom, o trabalho escravo, às vezes, entende? Tudo isso influencia Nossa. no alimento que estão construindo para ti, entende? Não é só o físico, a célula que está ali. É também a intenção que Sim, é colocada naquele alimento. eu já tive essa experiência de, mesmo comendo pouquinho, sair parecia que tinha um peso no estômago. Sim.
Às vezes, claro, pode ser alguma coisa do alimento que não te caiu bem, ou alguma coisa que a pessoa usou, que, né, como esse é o problema da gente não cozinhar, sabe? Porque não gosta de cozinhar, que a gente não sabe o que vai. Mas a gente tem alternativas para melhorar isso. Por exemplo, assim, pô, eu sou obrigada a comer todo dia em restaurante, Carol, o que eu faço, sabe? Então tem alternativa para isso. A gente pode fazer uma sala, tu faz o teu uma sala em casa, uma sala é o quê? Uma mistura de temperos que tu já deixa preparado como se eles tivessem sido cozidos. E aí tu faz essa preparação em casa e tu leva na bolsa, um potinho. Aí tu chega lá pra comer, joga em cima da tua comida, um tempero que tu goste, né? E aí tu vai comer aquilo ali, já vai ajudar no teu processo digestivo, já vai ajudar nos teus doces, já vai ajudar nos sabores, vai ajudar em Tem uma tudo. alternativa, então. Tem, tudo tem uma alternativa. A Helena também tem necessidade de doce depois do almoço. Ela está perguntando E se fruta? fruta depois do almoço pode. Não pode também. Não, Fruta não pode. é, Eu sabia é que ela ia porque... dizer isso. Mas Não assim, pode nada. eu acho que é melhor comer uma fruta depois do almoço do que tu ir num sorvete, numa sobremesa, né? Então, se tu tem muita necessidade, eu também tenho, volta e meia tenho necessidade de um doce depois do almoço. Então eu vou lá e como uma banana. Daí pra mim é bem doce a banana, daí eu vou lá e como uma banana. Uma banana com canela e cardamomo, daí já é perfeito. Daí é a sobremesa perfeita. Mas assim, o ideal na Ayurveda É o é menos mal daí, no caso, né? o menos mal. É o ideal depois do almoço na Ayurveda é consumir um chá digestivo. Se, não, eu não gosto de E é chá, não doce? quero. É doce esse Não, chá? tem adoçar. Eu vou experimentar ele amanhã. Tem adoçar. Mas aí tu pode Ai, ai. consumir, tem duas frutas que podem ser consumidas depois do almoço. É abacaxi assado com canela, é legal, é bom, também ajuda no processo digestivo, e mamão papaya. Mas eu diria assim, que mamão papaya é menos ideal, digamos assim, do que o abacaxi com canela é legal. E aí tem até a comprovação nas churrascarias, né? Que Sim, a gente vai na sim. churrascaria e tem Que abacaxi tem, assado, que é pra quê? Pra ajudar nesse processo de digestão. Uhum. Uma coisa que tu falou que eu acho que é importante ressaltar, né, Carol, é essa questão do ser pesado, né? Que tudo que é muito difícil, tudo que é muito radical, a mente ela tende a descartar, ela tende a não Uhum, seguir. Então, principalmente quando a gente está começando aí uma mudança, né, de hábitos, principalmente na questão da alimentação que mexe com o prazer, que mexe com as emoções. Então, é, dá para dar essa maleada, né? Não precisa dá. ser totalmente radical ao ponto de fazer aí e não conseguir continuar por causa da grande diferença, né? Sim, eu sou adepta dessa filosofia, né? Tem gente que não, é isso e pronto, né? Mas eu acho que mais vale tu fazer uma coisa no teu dia que vai te ajudar, entende? Do que tu não fazer nada. Tipo, 8 ou 80, eu acho que fica muito ruim agora, sabe? Tem que ter o meio termo. Porque tu Sim, não vai conseguir ser todo dia não perfeito. Tu consegue. não vai conseguir todo dia com alimentação ideal, exercício, sabe? Tu tem que colocar a tua energia, a tua libido em várias coisas durante o teu dia. Dependendo da tua profissão, ou às vezes tô com muita energia para produzir um artigo. Então, a minha energia vai estar naquilo. Eu não vou conseguir, por exemplo, nesse dia que eu estou produzindo artigo, eu vou até tarde e não vou conseguir fazer meu exercício. Ou esse dia que eu estou produzindo meu artigo, eu não consegui fazer minha comida. Então, isso a gente tem que entender também, não se cobrar tanto assim, não, eu preciso ser perfeito, senão eu não vou Sim, sim. começar. Não, começa com o que tu É tem, com o que tu consegue. bem isso mesmo. Eu costumo trabalhar isso também nos meus atendimentos, né? Que tudo que é muito radical a mente tende a abandonar. Então, Sim, é melhor que a gente faça mudanças mais com pilares fortes que vão se manter do que fazer um pilar aí que não vai se manter e logo a gente vai abandonar, né? E eu isso já é. conversei com a Carol que eu tenho algumas coisinhas ali que eu vou dar uma Vai adaptada. dar uma mudadinha. É. A Mas isso é o Alessandra legal, sabe? Ter essa relação com o terapeuta, assim, nossa, isso aqui sem condição. Não vou comer esse negócio porque eu odeio. Isso não é comer, né? Sim. A Carol não, a Alessandra está perguntando se é adoçante. Então, tem algumas literaturas mais modernas, assim, que até falam sobre adoçante, mas, tipo, o adoçante é um negócio que não existia, né? Então, há 5.000 É anos um atrás, é só a gente... industrializado, né?
só a gente pensar assim, sempre retrocedendo, sabe? Pensando em um livro que foi escrito há 5.000 anos. Então, um livro que foi escrito há 5.000 anos não vai dizer que adoçante sim, sabe? Talvez que exista uma planta que tem um sabor doce e que é utilizada em alguma preparação e dá esse sabor doce, tipo stevia. Tem algumas literaturas modernas que falam sobre stevia para alguns tipos de doce. Então, stevia, até vai lá. Ou, por exemplo, assim, o açúcar mascavo, cana, assim, né? Melado, mel, são coisas que tu pode adoçar porque são mais naturais, né? Mesmo que o teu tipo de doce não seja para aquilo, eu acho mais viável a pessoa usar um mel melado do que partir para o açúcar refinado ou para um adoçante que não é o natural, né? Não é o stevia. Aquilo lá, não. Eu acho que eu prefiro que a pessoa use açúcar daí do que usar o adoçante. Então tá. Carol, quero te agradecer, tá? Dizer para você que adorei o conhecimento, né? São bastante informação aí. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, pode entrar em contato com a Carol. Se quiser mandar alguma coisa para mim, também pode mandar, mas eu vou encaminhar para ela, porque dessa parte aí eu não entendo. Mas se quiser tirar alguma dúvida referente à parte da mente, pode entrar em contato comigo. Mais uma vez, obrigada, tá? E Obrigada vamos aí eu. no desafio, né? Isso, agora tem o desafio. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso, porque o meu propósito, assim, com o Ayurveda é que todo mundo saiba disso, sabe? Porque foi tão... modificou tanto a minha vida quando eu aprendi sobre essas coisas, assim, tão básico, tão ridículo, que eu pensei assim, quando eu comecei a fazer, eu pensei, nossa, não, isso não vai mudar tanto assim. Mas são ferramentas muito mais profundas do que parecem, sabe? Que nem utilizar o óleo na cabeça. É um negócio assim que eu fico assim, nossa, nada a ver, né? Mas, meu, tem muito a ver. Assim, ó, é extremamente relaxante o óleo na cabeça. Quando tu tá muito assim, nossa, os pensamentos, sabe quando tu não consegue controlar os pensamentos que todo mundo manda tu meditar e tal, pra tentar, né, desacelerar esse ritmo de pensamentos? A olhação, assim, ó, é perfeita. Ajuda um monte. E foi assim que eu consegui mudar a minha vida a respeito da insônia. Eu estava começando a ter problemas de insônia e comecei a ter hábitos de relaxamento e de rotinas diárias que o Ayurveda tem nos clássicos. Eu comecei a fazer essas coisas e muita coisa mudou. E são coisas tão sutis e tão fáceis de fazer, sabe? Bem isso. Pessoal, obrigado vocês que acompanharam aí a gente, né? A live vai ficar gravada para quem ver depois e quiser mandar aí mensagem, estamos à disposição. Carol, gratidão. Obrigada. Tchau, galera. Tchau, tchau.